Irmãs, irmãos, graça e paz. O assunto sobre hoje é a maçonaria e a fé cristã, de J. Scott Orrell. Eu recebi esse texto através de um colaborador e fiz questão de compartilhar aqui no nosso canal. Se você tiver coragem, continue assistindo esse vídeo. A maçonaria é a maior sociedade secreta do mundo, com cerca de 6 milhões de membros atualmente. Tem uma longa história entrelaçada com o protestantismo, especialmente na Grã-Bretanha, na Europa e nos Estados Unidos, ao todo com 4 milhões de membros. Só no Brasil, são 150 mil até os dados de 1983. Por outro lado, conforme alguns estudiosos sustentam, a maçonaria, apesar de se autodenominar não religiosa, divulga uma filosofia essencialmente anticristã, subjacente à irmandade e aos esforços de caridade. Existe um programa não manifesto advogando uma religião sincretista, negando a pessoa divina e a obra salvífica de Jesus Cristo, e mantendo elos sinistros com o ocultismo. A maçonaria foi rejeitada como antiética à fé cristã pelos católicos romanos e pelas igrejas ortodoxas oriental e russa. Mais recentemente, várias denominações protestantes estão reavaliando o envolvimento de seus membros na sociedade maçônica, chegando a conclusões surpreendentes. Ao nosso ver, a obediência total a Cristo impede a adesão a qualquer organização, tal como o movimento maçônico, que parece requerer uma fidelidade integral a si mesma. Exige-se do iniciado que ele se entregue à maçonaria, assim como o cristão deve entregar-se somente a Cristo. A Igreja Metodista Britânica, 1985. Existe um grande perigo de um cristão que se torna maçom acabar comprometendo a sua fé cristã ou a sua fidelidade a Cristo, talvez sem perceber o que está fazendo. Consequentemente, nossa orientação ao povo metodista é que os metodistas não devem se tornar maçons. As Uniões Batistas da Escócia, Grã-Bretanha e Irlanda, 1987. Sentimos que existe um grande perigo de o cristão maçom acabe comprometendo sua fidelidade a Jesus, talvez sem perceber o que está fazendo. A conclusão evidente a que chegamos em nossas pesquisas é que há uma incompatibilidade inerente entre maçonaria e a fé cristã. Enquanto várias denominações da América do Norte já renunciaram à maçonaria, a maior igreja evangélica dos Estados Unidos, a Convenção Batista do Sul, que possui um alto índice de membros maçônicos, está em processo de pesquisa sobre esta questão e sabe-se que teme que os resultados possam dividir a denominação. No Congresso Maçônico Internacional de 1899, afirmou-se que a fraternidade assumiu lugar central em todos os movimentos revolucionários do mundo no século XIX, inclusive no Brasil. A maçonaria e as sociedades semi-maçônicas forneciam as estruturas clandestinas para planejar e financiar as lutas revolucionárias pela independência. O próprio imperador Dom Pedro I foi iniciado e logo proclamado grão-mestre da Loja Grande Oriente do Brasil, em 1822. Conforme o historiador maçônico Manuel Gomes, tanto a libertação do Brasil do domínio português quanto a passagem da maçonaria para a República foram movimentos idealizados, preparados e tornados realidades pelas lojas da maçonaria. A maçonaria brasileira
facilitou em alguns casos a entrada de missionários evangélicos no país. Às vezes, a loja maçônica até os protegia da oposição da Igreja Católica. Outras vezes, pelo menos no nível individual, a fraternidade maçônica ajudou a financiar a construção dos templos evangélicos. Por estas e outras razões, a maçonaria goza de alta aceitação em meio a certas denominações protestantes no Brasil, contando até com defensores entre os pastores nacionais. Alguns argumentos de maçons evangélicos são que a maçonaria, 1. É uma fraternidade benemérica e não religiosa. 2. Gera respeito para a presença evangélica entre pessoas de alto gabarito. E 3. Abre caminho para servir a Deus na sociedade em geral. Certamente, a presença maçônica está deixando sua marca nas igrejas evangélicas do país. Suas arquiteturas mais parecem palácios maçons do que templos evangélicos. O poder dos maçons na organização de certas denominações é tão marcante que, às vezes, na expressão frustrada de um líder nacional, parece que há uma hierarquia maçônica por trás da hierarquia denominacional. Fundados ou não, existem boatos entre jovens pastores de que, sem serem maçons, não se consegue subir nas estruturas eclesiásticas. Portanto, a questão da maçonaria na igreja evangélica é importante e urgente, acarretando consequência para o futuro que nem todos querem reconhecer, posicionando-se, seja a favor ou contra. Em primeiro lugar, como a confraria é uma sociedade secreta histórica e geograficamente variada em suas formas, o não-maçom simplesmente não tem acesso ao conhecimento claro dos seus rituais, símbolos e ensinos. Em segundo lugar, existe uma grande quantidade de livros que se projetam como representantes da verdadeira maçonaria, quando de fato, em geral, não são aceitos pelas lojas, ofuscando assim qualquer imagem distinta pelo público. Finalmente, não existe uma autoridade final na maçonaria. No Brasil, é surpreendente o número de bibliotecas e livrarias de volumes novos e usados, especialmente espíritas, que estão repletas de literatura maçônicas, inclusive as obras secretas da editora maçônica. Uma das imagens mais divulgadas pela loja é a de que a maçonaria não possui dogmas ou credo, sendo que apoia toda religião civil e deixa o indivíduo maçom livre para ter suas próprias convicções de fé. A ordem rejeita categoricamente o ateísmo e diz que apoia a religião da cultura dentro da qual funciona, pretendendo apenas o melhoramento do caráter e da moral dos seus membros. A maçonaria é um sistema sacramental que, como todo sacramento, tem seu aspecto externo visível, consistente em seu cerimonial, doutrinas e símbolos, e em outro aspecto interno, mental e espiritual, oculto sobre as cerimônias, doutrinas e símbolos e acessível só ao maçom que haja compreendido a usar sua imaginação espiritual e seja capaz de apreciar a realidade velada. A opinião maçônica prevalecente é de que a Bíblia constitui apenas um símbolo da vontade, lei ou revelação divina, e não que seu conteúdo é lei divina, inspirada ou revelada. A Bíblia e a Cabala fornecem o mais poderoso contingente para o enriquecimento do simbolismo maçônico e o ocultismo. O Deus maçônico é denominado Grande Arquiteto do Universo, Gadu. O Ser Supremo, Criador ou Força Cósmica da Existência e Preservação, o Grande Arquiteto do Universo, continua a ser cultuado como um ser soberano, inteligente, moral e, em certo sentido, pessoal. Assim como o antigo liberalismo do século passado, a maçonaria proclama a paternidade do Pai e a fraternidade ao homem. O conceito de Deus nos escritos da maçonaria é uma mistura de tudo
de gnosticismo, druidismo, luciferianismo, hinduísmo, taoísmo, zoroastrismo, iluminismo, cristianismo liberal e nova era. Ou seja, todas as religiões são representadas as antigas e primitivas verdades destiladas no ensino da maçonaria, que é, em última instância, a mãe de todas as religiões. Deus, o Gadu, é o Deus buscado e manifestado por todas as religiões. Talvez uma das acusações mais fortes contra a loja seja a seguinte: no grau do Real Arco do Rito de York, quando o maçom supostamente encontra a Arca da Aliança perdida nas ruínas do Templo Salomônico, descobre-se o verdadeiro nome de Deus como sendo Jabulon. Tal nome, segundo o próprio H.W. Coyle, é uma associação de Yahvé, o Jeová do Antigo Testamento, Baal ou Bel, o deus dos cananitas, e Om, Osíris, o deus sol do Egito, o que um autor chama de não Santíssima Trindade. Outros observam que, no rito escocês, o 17º grau dos Conselhos dos Cavaleiros do Oriente e Ocidente, há também a palavra sagrada, Abaddon. Este nome divino na maçonaria é o nome do rei ou anjo do abismo em Apocalipse 9:11. Embora a maçonaria encoraje um pluralismo de conceituação de Deus, conforme vários autores afirmam, há cada vez menos lugar para o Deus tripessoal da Bíblia. Centenas de livros maçônicos que atacam o cristianismo e ensinam abertamente o paganismo são publicados, apoiados e recomendados por altos oficiais, lojas estaduais e conselhos supremos. É-nos dito que isto é adequado porque a ordem deve ser universal em seu apelo, e cada maçom pode interpretar a palavra Deus e os símbolos da confraria como quiser. Entretanto, quando um cristão maçom procura oferecer uma interpretação cristã dos rituais e símbolos da confraria, ele é proibido de assim o fazer. Se a maçonaria continuar na direção em que parece estar indo, então os cristãos maçons devem abandonar a ordem, porque ela vem se tornando uma religião ocultista hostil ao cristianismo. Concluímos que, embora alguns indivíduos ou até certas lojas locais sustentem uma definição da divindade mais próxima do cristianismo histórico, a grande maioria ignora ou rejeita a perspectiva bíblica de Deus. Dificilmente se pode negar que, nas águas turvas do ritual e dos símbolos maçônicos, há implicações sinistras sobre o entendimento de Deus para o cristão verdadeiro. Diante deste conceito ambíguo e unitariano de Deus, seria correto esperar pouco sobre o Redentor. Ao buscarmos informações acerca de Jesus Cristo nos dicionários e enciclopédias maçônicas, descobrimos uma ausência quase total de dados a esse respeito. Quando se procuram referências sobre Jesus Cristo, a cruz ou outros ensinos, especialmente cristãos, nas próprias citações bíblicas, os rituais e cerimônias maçônicos, percebe-se logo que todas foram omitidas, tirada do meio dos trechos. Atos 4:11, 2 Tessalonicenses 3, 6 e 12, 1 Pedro 2, do 4 ao 8, onde a pedra angular é o verdadeiro maçom. Embora as reuniões maçônicas incluam a oração, é absolutamente proibido orar no nome de Jesus Cristo. Isso sugere, no mínimo, a irrelevância de Jesus Cristo na filosofia maçônica. Em alguns aspectos, a maçonaria evidencia implicações ainda mais preocupantes. Por um lado, a divindade de Cristo é negada e, por outro, a divinização do homem é afirmada. Quando o iniciado, chamado profano, participa do primeiro grau de aprendiz maçom, confessa-se que ele
vendado neste momento, vivia nas trevas e estava cego, mas agora deseja entrar à verdadeira luz da maçonaria. Não há nenhuma exceção para o cristão. Apesar de suas muitas instruções moralistas, a maçonaria é marcada por uma ausência total dos conceitos de pecado e arrependimento. Nem possui tais palavras em seus dicionários. O profano, ou não maçom, não está derradeiramente perdido, mas encontra-se apenas mais longe de Deus do que a elite fraternal da maçonaria, que possui a responsabilidade de construir o templo da humanidade. A loja é o meio através do qual os homens podem melhorar a si mesmos. Obviamente, não há necessidade e nem motivo para a propiciação de pecados mediante a morte de Jesus Cristo na cruz. A finalidade precípua da maçonaria é o ato regenerativo. A construção do ser humano, da natureza, do cosmos, são os ideais maçônicos. Diante das múltiplas afirmações maçônicas sobre a natureza da salvação, muitos autores concluem que a soteriologia maçônica é antiética à fé evangélica. Na maçonaria, a salvação do homem é alcançada sem Jesus Cristo. O ser humano alcançará a perfeição e a aprovação divina através dos seus próprios esforços moralistas, senão por sua própria divinização. Os escritores mais eminentes da confraria admitem que a elite maçônica ilude os maçons dos níveis inferiores, deixando que eles creem no que desejam. As verdades mais sublimes permanecem ocultas dos neófitos, sendo que os mais avançados mantêm as chaves do conhecimento real. Conclusão: baseada em sua extensa pesquisa, Stephen Knight, que não é nem cristão nem maçom, observa o seguinte, abre aspas, a maçonaria está extremamente preocupada em ter ou parecer que tem boas relações com todas as igrejas cristãs. Ela prossegue dizendo que dentro da igreja o poder maçônico é tão forte que a igreja não ousa ofender ou provocar milhares de leigos influentes e muitas vezes financeiramente abastados, investigando as implicações religiosas da maçonaria. Diante do crescimento do ocultismo no Brasil, as igrejas precisam fazer as difíceis perguntas sobre a compatibilidade da maçonaria com a fé bíblica. É hora de pedir coragem aos evangélicos dentro das lojas para que se desvinculem da maçonaria. 2 Coríntios 6, do 14 ao 17. E isto com a graça e o testemunho honesto da verdadeira luz, caminho e vida. Ressalvamos que, da perspectiva humana, há indivíduos bons e obras sociais admiráveis na maçonaria. Entretanto, que a estrutura religiosa e filosófica da maçonaria é contrária aos princípios fundamentais da fé cristã, e isso é impossível de negar. Sobre o autor deste artigo, Scott Orwell é norte-americano e foi durante muitos anos missionário no Brasil. Formado em literatura inglesa, ele aprimorou os seus conhecimentos teológicos na comunidade evangélica L'Abri, na Suíça, a qual era dirigida por Francis Schaeffer. Mais tarde faria mestrado em teologia no Dallas Theological Seminary dos Estados Unidos, antes de ir para Porto Alegre como missionário. Voltaria então para Dallas, onde obteria seu título de doutor em teologia. De volta ao Brasil, estabeleceu-se em São Paulo e foi coordenador da graduação da Faculdade Teológica Batista. Atualmente, é professor do Departamento de Teologia Sistemática do Dallas Theological Seminary. E você, meu caro irmão, minha cara irmã, o que pensa sobre este assunto? Coloque aqui embaixo do vídeo a sua perspectiva. Obrigado.